Seja bem-vindo à aula 5. Você vai precisar de um site e literalmente você vai realmente precisar de um site. E nesse curso aqui a gente vai aprender literalmente do zero como desenvolver o seu site, a sua landing page. Vou te ensinar passo a passo como fazer isso. Por que que é importante ter um site? Muita gente fala assim: ah, mas eu tenho um Instagram. Ah, mas eu tenho um Facebook. Ah, mas eu tenho o meu WhatsApp que eu posso criar um link aqui, gerador, e apontar para as conversas, para minhas vendas. Ah, mas eu tenho o Bitly aqui, que é meu site. Cara, pelo amor de Deus, para com isso e entende o que eu vou te dizer aqui agora. Se você é um desses, não fale isso nunca mais. Eu vou te dizer por quê. Tem um módulo lá na frente, tá? Uma aula que a gente vai falar assim, ó. Casa alugada e casa própria. Tá certo? Depois você vai saber o que eu tô falando. Casa alugada e casa própria. O seu site é a sua casa própria. E lá nesse outro módulo você vai ver na outra aula que eu vou dizer por que que é outra coisa, é casa alugada. Não vou falar nisso, só nas próximas aulas. Vamos lá. Galera, é importante ter um site. O site eu gosto de resumir que o site ele é o seu primeiro vendedor. Você precisa mostrar para o seu cliente a sua organização de marca, identidade visual e fazer ali de alguma forma a primeira venda, tá certo? Por que de alguma forma? Porque existem vários formatos de site que você pode vender de alguma forma diferenciada o seu produto, seja um vídeo que está em um site, seja uma copy bem feita que está nesse site, seja um bot que você colocou lá e convencer esse cliente. Então tem infinitas possibilidades que você pode desenvolver um site básico, mas que ele faça e prometa a principal coisa, que é o quê? Convencer em primeiro lugar esse cliente, tá certo? Como fazer isso? Como desenvolver um site? Você vai aprender tudo direto na tela com a gente aqui nesse curso do zero ao pro no marketing digital. Então, nunca substitui um site por nada, a não ser que criem aí uma parada muito louca e que você possa utilizar e substituir um site, que até esse momento, desde os primórdios da internet, nada substitui um site nos dias de hoje. Teve uma época que se dizia-se que a fanpage do Facebook ia substituir o site. Não substituiu. Teve uma época que dizia-se que o Google Meu Negócio ia substituir o site. Isso não aconteceu. Então, vai vendo a história das coisas para que você possa entender a importância, sim, de você ter um site profissional, online, bem hospedado. Aqui você vai aprender como registrar um domínio, como abrir uma hospedagem, como instalar um site WordPress de forma profissional, plugins, tudo isso você vai aprender. Agora, calma. Primeiro, aprende os conceitos básicos para que você possa depois partir para a área técnica e colocar a sua mão na massa. É importante isso, tá? Então, voltando para os conceitos básicos. O site, vamos supor aqui duas campanhas hipotéticas diferenciadas, tá? Uma campanha que você criou um tráfego pago pelo Google, você criou lá no Google uma campanha, o cliente clicou nesse seu anúncio e foi direto para o seu WhatsApp. Você não vendeu nada, você só puxou essa lead, tá? E aí você vai ter que fazer todo aquele processo de convencimento, de apresentação, de venda para esse cliente, para ele entender quem é você, o que você faz, que produto você vende, tarará, tarará. No meio disso ele está fazendo outras coisas, o seu vendedor também outras coisas e não encaixa. Ó, não foi. Agora preste atenção na seguinte formatação. Google criou o seu anúncio, o cliente clicou no seu anúncio, foi para o seu site. Lá no seu site ele não se distrai com nada, apenas com a informação que temos lá. Quando você direciona um cliente para o seu Instagram de um anúncio, o que é que tem no Instagram? No Instagram tem o inbox dele, tem os amigos dele, tem as fotos que ele está curtindo, tem aquele milésimo de segundo que ele saiu da sua página e foi embora. Perdeu o clique. No site ele só tem você. É a mesma coisa que pegar um cliente pela mão e jogar ele
dentro de uma sala que só tem quadros que falam sobre o seu negócio. Ele não consegue se distrair com outra coisa. Na internet, para você capturar um peixe, que a gente chama de lead, lead é esse potencial cliente, para quem não sabe ainda. Isso significa lead, é um potencial cliente, é uma lead, tá certo? E aí você precisa converter essa lead, fazer com que ela realmente se torne o seu cliente. Em vez de ser um potencial, se torne realmente um cliente. Ele pague, feche negócio com você. Então, pega esse cliente, bota ele dentro da sala, apenas com um quadro sobre sua empresa. Isso é ter um site. Site é um lugar. O nome site significa lugar. Um lugar que tem as suas informações. E nesse lugar que vai ter as suas informações, precisa ter uma coisa chamada de copy. A gente vai ter uma aula falando só sobre copy aqui também, tá? Nas próximas aulas. E essa página precisa convencer de maneira categórica e ordenada, tá? Ordenada no sentido de cima para baixo, de leitura, porque aquele cliente precisa entrar em contato com o seu negócio, comprar de você, tá? Então, a gente vai aprender esse processo de estruturação desse texto para que as pessoas queiram comprar de você. Literalmente é isso. E essa página precisa ter carregamento rápido, precisa ter cores bem vivas, precisa ter fotos bem vivas, precisa ser humanizada, precisa fluir, tá? Não pode ser qualquer coisa de maneira desordenada, sem combinação de nada com nada. Tem que ser organizado, tá bom? Então, o melhor exemplo que você pode ver de landing page criado por nós é o próprio site da WPro. Entra aí, WPro com 2 os.com. É o site da nossa agência de marketing digital. Ela conta uma história, né, no sentido de você precisa disso, temos isso, somos isso, compre isso. Precisa ter essa estrutura. E você vai aprender passo a passo como fazer isso na aula de copy. E cara, eu te digo uma coisa, e um alerta também. Você vai aprender a criar uma landing page, um site aqui, vai aprender. Mas pode ser que você seja um empresário, não quer entender esse processo e vai contratar alguém para fazer isso. De antemão, já te digo uma coisa, no mercado, eu vou utilizar uma palavra aqui, que é a palavra que mais se encaixa para isso, tá bom? E é importante eu dar esse alerta aqui para vocês. A gente tem uma década de agência de marketing digital, já viu muita coisa. No mercado de criação de site tem muito pilantra. Se você não sabe o que é um pilantra, talvez seja do sul, de São Paulo. Pilantra é aquela pessoa que te engana. Exatamente isso. Que vai lá, diz que vai fazer teu site, não entrega. Pode até ter boa fé de achar que vai conseguir desenvolver, mas não consegue. Porque não sabe os métodos fáceis, como fazer, aquela coisa toda, não sabe programar. O formato que eu vou te ensinar para desenvolver o seu site não precisa saber nenhum código de programação. Apenas instala um plugin de maneira fácil. Você vai aprender arrastando elementos como desenvolver o seu site. Literalmente assim. E no mercado tem muita gente que nem isso sequer consegue. E aí acaba oferecendo para você produtos e serviços de desenvolvimento de site que você nunca vai ver isso pronto. Isso acontece demais. Naquela porta que vocês estão vendo aqui atrás, 70% dos clientes que entram por ela para fechar contrato com a gente de desenvolvimento de site são pessoas que não conseguiram desenvolver seus projetos com pessoas anteriores. Então, é um índice muito alto, tá, de projetos que não deram certo, que não progrediram, tá bom? Porém, é preciso passar pelo processo de desenvolvimento. Se você não tem um site ainda, tem que ter. É obrigatório. Eu afirmo isso e te digo. Dá para vender esse site? Dá. Mas você vai vender muito mais se você tiver algo bem desenvolvido e apontando aí para a sua página, se ela estiver bem estruturada. Pode ter certeza disso. Então, vamos lá. Seguimos.